Olá pessoal, tudo bem? Então eu vou falar aqui a segunda parte das minhas percepções a respeito da minha viagem para Brasília, que aconteceu no dia 22 de maio e eu retornei no dia 27 de maio de 2020. Eu vou falar sobre três aspectos: o funcionamento do comércio e das atividades nas cidades por onde eu passei. Vou falar também sobre o uso das máscaras e sobre as barreiras sanitárias. Vou fazer isso antes que alguma corte resolva dizer que o que eu me expressar é alguma coisa antidemocrática, ou então que algum juiz, cabeça de ovo, decida monocraticamente que se expressar é antidemocrático e queira me censurar. Inicialmente falando sobre o funcionamento do comércio. Quando eu saí daqui de Teresina, o governador e o prefeito haviam decretado um feriado e o fechamento de algumas atividades essenciais. Esse decreto foi parcialmente atendido, porque muitas outras pessoas foram trabalhar e algumas outras fizeram as suas atividades, mas aqui em Teresina é muito fácil se estabelecer uma paralisação das atividades. Por quê? Porque aqui tem os servidores municipais, que é uma grande parcela da população, professores, médicos, administração pública, tem os servidores do Estado, que também tem é uma grande parcela, todas as secretarias, os professores e etc. E também temos os servidores federais que acabam acompanhando essas determinações do Estado. As atividades essenciais estavam funcionando nas cidades à medida que se afastavam da capital, né? E isso é importante, porque as atividades essenciais não podem parar. Quem seria um imbecil? Quem seria tão idiota? Quem seria tão burro para fechar atividades essenciais, para causar mais mal ainda à nossa população e fazer com que as pessoas, além do medo, além das consequências físicas, psicológicas e econômicas, ainda tivessem dificuldade de sobrevivência, porque só um imbecil mesmo para fechar posto de gasolina, fechar farmácia, fechar supermercado. Mas à medida que a gente ia pro sul do estado, passando ali Floriano, a gente já percebia que as atividades estavam a pleno vapor, porque as pessoas têm que ganhar o seu dinheiro pro pão de cada dia. Quando a gente chegou em Bom Jesus, como eu falei na primeira parte, né, foi uma cidade que me chamou muita atenção por causa das atividades, da concentração de muita estrutura logística naquela área, muita produção agrícola, e o trabalho estava todo vapor. E aí quando a gente foi para a Bahia, para o oeste da Bahia, principalmente para Luiz Eduardo Magalhães, Formosa, lá já perto de Brasília, a gente via que as atividades não paravam. Aí quando chegou em Brasília, a gente percebeu que estava tudo parado. Estava tudo parado pelas mesmas características que eu falei a respeito de Teresina. Sobre o uso de máscaras, eu vou contar três casos. Um caso foi que durante a estrada a gente passou por um andarilho, e o andarilho sozinho, aliás, não foi só um, né? Foram várias pessoas que sozinhas estavam andando, mas elas andavam no meio da estrada usando máscara, no meio do implantado. Embora a efetividade da determinação para parar a atividade comercial não tenha tido grande alcance até as regiões mais afastadas das cidades que são capitais, mas o medo causado pelo vírus e pela propaganda que a imprensa imprimiu nas pessoas, esse medo se alastrou realmente para todo mundo. E esses andarilhos, eles andavam sozinhos no meio da BR, quilômetros e quilômetros de distância de qualquer pessoa, mas eles andavam com máscara. O outro caso era do motoqueiro. Tinha um motoqueiro que ele estava usando a máscara e o capacete estava no cotovelo. Então ele estava na BR pilotando com o capacete no cotovelo aqui, mas de máscara. E o outro caso que me chamou a atenção foi o caso do mecânico. Esse mecânico, ele estava com aquelas roupas de mecânico, né? Que tinha alguma outra cor antes daquela cor que era marrom misturado com graxa.
e a máscara dele estava parecida com a roupa dele, toda suja, toda, mas psicologicamente para ele estava ok, porque ele estava usando máscara, né? E a televisão disse para usar máscara, para usar máscara, para usar máscara, e ele estava todo sujo, todo cheio de graxa, tinha trabalhado o dia inteiro, mas estava usando a máscara, então psicologicamente para ele estava sendo uma pessoa moralmente correta e estava ok. E eu gostaria também de comentar a respeito do uso da máscara nos estabelecimentos. Nos estabelecimentos que eu fui entrando ao longo das cidades, eu não usei máscara em nenhum local, e as pessoas também que estavam usando máscara estavam usando de maneira errada. Mesmo os proprietários, os funcionários, a maioria das pessoas ou usava a máscara abaixada até o queixo, ou abaixada até aqui, ou algumas abaixadas usava só pendurada na orelha para dizer que estava usando, mas sem efetividade nenhuma, né? Sem um correto uso dessa máscara. Ou seja, as pessoas elas têm medo elas têm aquele medo que a imprensa colocou nelas, mas elas não dá para ficar 24 horas com a máscara na cara. Então a maioria tira, a maioria usa errado, a maioria usa uma máscara por várias e várias horas. Eu mesmo só colocava máscara quando eu via que tava todo mundo, mas aí quando eu vi que a maioria estava usando errado, eu tirava a máscara, porque se for para usar errado, então não adianta usar. Agora, em Brasília, eu cheguei nas farmácias, cheguei em alguns estabelecimentos, era a mesma coisa. Vários avisos, use a máscara, usa a máscara, usa a máscara. Só que todo mundo usava a máscara, só que de maneira errada. Então, quando eu vi que estava errado, eu tirava a máscara, porque estava todo mundo errado mesmo, e eu não queria usar a máscara. Então, a pessoa que viesse me chamar a atenção, eu falaria, não adianta nada usar a máscara se você está usando errado. E um outro caso, na volta lá de Brasília para Teresina, quando a gente se hospedou numa cidade chamada Formosa do Rio Preto, que fica a última cidade, uma das últimas cidades da Bahia, ali perto da divisa entre a Bahia e o Piauí. A moça do hotel, ela encasquetou que a gente tinha que usar a máscara. Aí eu falei, tá, mas o funcionário aqui do hotel tá sem máscara. Aí ela, não, mas eu tô cumprindo meu dever, você só pode ficar aqui sem máscara. Tá bom, não vou usar máscara. A mesma coisa foi na lanchonete. A gente foi pra lanchonete, a mulher da lanchonete, você tem que estar com máscara aqui. Tá, mas como é que eu vou comer? Não, mas na hora de comer você tira a máscara. Tá, então na hora de comer não vou transmitir na hora de comer uma doença, ou não vou pegar uma doença na hora de comer. É só no intervalo, só antes ou depois da comida. A mesma coisa foi na lanchonete à noite. A gente foi pedir um sanduíche para jantar, e aí o cara falou, tem que ficar aqui, só pode ser servido aqui se ficar com máscara. Eu, cara, não vou ficar com máscara, pô. Já tua funcionária, tinha uma mulher lá dentro da lanchonete, lá dentro da cozinha, que estava sem máscara. Eu falei, porra, não vou usar máscara porque a funcionária não tá usando. Não, mas tem que usar máscara, falei, tá, não vou usar. E aí, tu vai ter que me servir, pô. E ele não se negou, até porque os outros clientes também não estavam usando. Não, aí a desculpa dele é porque eles já estavam comendo. Eu, porra, tá de sacanagem, né, cara? Aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça, sentei na mesa com a minha esposa. E falei, porra, duvida de chamar a polícia. E o pior não é que a polícia apareceu. Só que a polícia apareceu para lanchar também. E o que aconteceu? Eles sentaram na mesa ali próximo da gente, todo mundo sem máscara, fizeram o pedido. E enquanto a gente comia, chegou o pedido deles, eles também estavam comendo, e ficou por isso mesmo. Eu olhei pro garçom e fiquei, caraca, mano, tu tá de sacanagem, né, bicho? Porra. Aí vem da onde... Sabe o que ele queria? Ele queria me vender as máscaras, cada uma R$1. Um e pouco, eu acho. E falou, olha, a gente vende aqui, não sei o que. Nem lembro o preço. A gente vende aqui e tal. Falei, porra, tá de sacanagem, não vou comprar, pô. Eu tenho, minha máscara tá aqui no meu bolso, mas eu não vou usar e nem vou comprar. E o outro caso de outra loja foi que lá em Brasília, a maioria das lojas, tava todo mundo usando errado, eu não usei. Aí teve uma loja que eu fui comprar um vinho, e essa loja, realmente a funcionária, o caixa, a dona, tava todo mundo usando a máscara direitinho e tal, então eu me senti compelido a usar a máscara. E botei a máscara,
fiz a minha compra toda, tal, com máscara e tal. E quando eu tava na fase final ali da compra, pagando, escolhendo os últimos produtos, chega dois maconheiros e pede lá o produto. Falaram assim, me dá 2 sedas aí. Não entendi nada do que era, né? Aí a mulher falou, não, tem seda, né? Aí deu a seda pra eles lá. Aí eu, caraca, eu olhei aquele negócio na mão dela, a seda era pra usar droga, pô. Ou seja, existe um moralismo todo bacana ali de usar máscara, não sei o que, pá, mas a pessoa vende material para consumo de droga de um maconheiro lá da Zona Sul, da Asa Sul de Brasília. Aí lasca, pô. Né? Isso é um falso moralismo da porra. Mas beleza, né? Então, pessoal, essas aí foram as minhas impressões a respeito do uso de máscara, a respeito do funcionamento do comércio. Tem mais uma coisa, as barreiras sanitárias. No caminho daqui para lá, a gente passou por várias barreiras sanitárias, que eram uma espécie de posto de controle onde ficavam as pessoas ali para tirar a temperatura das pessoas que transitavam pela cidade. Eu particularmente parei em uma sem querer e a mulher acabou tirando a minha temperatura, mas só me atrasei um pouco. Mas eu particularmente não parava em nenhum, e não queria parar e não parava. Normalmente era o quê? Era uma pessoa vestida de branco que ficava lá dando a mão, querendo tirar a temperatura. Mas pra quê, pô? É só pra dizer que tá fazendo alguma coisa? Porque aquilo ali não serve pra nada. E outra, alguns prefeitos, eles isolaram a cidade literalmente. Eles colocaram carradas de areia nas outras entradas da cidade para que as pessoas só pudessem entrar por uma entrada. E essa entrada tinha essa barreirinha, né? Essa barreira sanitária, que aí a pessoa tirava a temperatura e aí passava. Aí eu fico pensando, tá, e se eu tiver com febre, tu vai fazer o quê? Vai me internar? Vai fazer um teste agora? Né? Faz sentido, pô. E aí, o que eu via também era que muita gente ganha dinheiro mole, porque às vezes, em algumas cidades, era só a barraquinha lá e tinha 2 pessoas, e as 2 pessoas lá no WhatsApp, conversando, não sei o quê. E não estavam fiscalizando coisíssima nenhuma, era só ganhando dinheiro mole da prefeitura. E teve um outro caso, que eu acho que foi numa cidade chamada... Esqueci o nome da cidade. Juboés. Acho que foi em Juboés. Aí eu passei lá na barreirinha, lá tinha uma pessoa lá em pé e o PM sentado lá na esquina, lá, embaixo da barraca. Aí a pessoa pegou e fez o sinal para eu parar. Eu não quis parar e não parei. Aí o que aconteceu? O PM que estava sentado lá, folgado, preguiçoso, ele acionou uma viatura, a viatura foi me pegar lá na saída. Aí eu desceu uma tenente, uma outra pessoa lá, um sargento, e ele falou, você não parou lá na barreira sanitária. Eu, tá, não parei porque a pessoa que quis me parar não tinha autoridade para me parar. Não, mas tinha um policial lá. O policial não me parou. Se a autoridade policial tivesse mandado eu parar, eu teria parado. Mas como a autoridade policial que tem o poder de me parar não fez nada, estava sentada, então eu passei direto. Aquela pessoa que estava em pé lá não tinha poder de nada. Aí ele falou, mas você vai ter que voltar lá pra tirar a temperatura. Eu, cara, isso não existe, pô. Eu não vou. Ninguém pode me obrigar a fazer isso. Isso não existe, pô. Aí ele falou, você é alguma autoridade? Eu falei, não, eu sou um cidadão, cara. Eu tô fazendo alguma coisa errada, o que eu tô te argumentando tá errado. Não sou obrigado não, pô. Não, mas tem um decreto do prefeito que todo mundo tem que tirar a temperatura. Eu, tá, senão o quê? Não, senão nada, senão não acontece nada. Então pronto, então não vou fazer. E aí aí conversei um pouco com eles lá, eles até que entenderam um pouco, viram que eu não era também tão ignorante assim. E aí falaram, não, era só isso. Aí me perguntaram, você tá indo pra onde? Mas por que vocês querem saber pra onde eu tô indo, pô? Se vocês tivessem alguma perseguição, algum flagrante, e tivesse no rastro de algum bandido, beleza, eu responderia, faria sentido eu responder pra onde eu tô indo. Agora,
Pra que vocês querem saber pra onde que eu tô indo? Eu tô indo pra ali. Não, porque se você for ficar aqui na cidade ou você for pra próxima cidade, você não vai poder ficar sem tirar a temperatura. Que conversa é essa? Isso não existe, não. Essa primeira parte do que conversa é essa eu não falei, é lógico, né? Mas eu falei assim, não, isso não existe, pô. Isso não existe. Não existe, eu não... E se eu quiser ficar? E se eu disser que eu vou pra lá e não for, se eu ficar? Como é que... O que que vocês vão fazer? Não existe isso. E aí acabou que eles se convenceram e aí... Não, pois era só pra deixar avisar. Falaram assim, era só pra deixar avisar. Então, tá bom. Avisou, obrigado. E aí liberaram. Fizeram... No começo, na hora de me abordar, eles fizeram um teatro lá, botaram sirene, fizeram um anúncio no alto-falante lá, ô carro fulano, fulano do carro tal, encosta aí. Aí encostei e ficou por isso mesmo. E aí eles voltaram, tá, eu saí. Patética a situação, patética. Mas eu obedeci à autoridade. A autoridade, enquanto ela estava cumprindo seu dever corretamente, eu obedeci tranquilo, não tem problema. Então, esse é o final do vídeo. Essas são as minhas impressões a respeito do uso da máscara, das barreiras sanitárias e também das atividades comerciais nas cidades. Valeu, um grande abraço, fiquem com Deus, Deus os abençoe.